E deu ruim para um bolsonarista que queria tirar a vida da Janja e de outros integrantes e presentes naquele evento do Grupo Prerrogativas que homenageou a primeira-dama. Porque um bolsonarista mandou mensagem para várias pessoas falando o seguinte: ou o evento é cancelado ou vai haver uma chacina no local. Algo muito sério, gravíssimo. A Polícia Federal foi avisada e agora ela está tentando identificar esse bolsonarista, que vai ser identificado e depois punido. O que mais me chama a atenção em toda essa história não é a ameaça do bolsonarista em si, porque a gente sabe que quem quer vai lá e faz, não fica fazendo ameaça. Mas é a realidade paralela que essa pessoa vive, a ponto de achar que ela pode ameaçar um monte de gente, pode ameaçar a primeira-dama e não vai acontecer nada com ele. É o mundo da alienação que muitos bolsonaristas vivem, por isso que eles gostam tanto de teorias da conspiração. Eles vivem uma realidade tão pueril, tão infantil. Só que a Polícia Federal tem que levar a sério esse tipo de ameaça, porque aconteceu o ataque à bomba no STF, teve aquele bolsonarista que queria explodir a subestação de energia em Brasília em 2022, o plano punhal verde e amarelo do Braga Neto, do general Augusto Heleno. Então a Polícia Federal tem que levar isso em consideração. Por quê? Porque pode ser que haja alguma coisa sim. Mas o que você achou dessa ameaça? O cara só queria fazer uma picardia ou ele iria fazer algo mesmo? E o que você acha desse mundo paralelo que os bolsonaristas vivem? Na sua opinião, é mais grave a ameaça ou a pessoa acreditar que não vai acontecer nada com ela? Eu acho que é mais grave a pessoa acreditar que não vai acontecer nada com ela. Gostou que a Polícia Federal vai prender esse bolsonarista? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Aconteceu um evento, faz aí alguns dias, daquele grupo de advogados que são mais alinhados ao PT, aquele grupo Prerrogativas. Houve um evento em São Paulo, a Janja ela foi homenageada, só que segundo as informações da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, um bolsonarista começou a mandar mensagens não somente para a Janja, mas para vários presentes, ameaçando fazer uma chacina caso o evento não fosse cancelado. O primeiro que recebeu essa mensagem foi o Antônio Carlos, o Cacai, o advogado criminalista. E o cara falava, olha, com vários erros de português, era uma coisa assim, absurda. Ele não matou ninguém, mas ele matou o português. Camões deve ter se revirado no túmulo. Mas ele falou que caso o evento não fosse cancelado, ele iria invadir, ia tirar a vida de um monte de gente lá do evento. É claro que isso chama atenção, porque Lula é ameaçado todos os dias. A Polícia Federal cercou o perímetro, precisou fazer uma operação de segurança para evitar que algo pudesse acontecer. Agora, a Polícia Federal está investigando a autoria da ameaça. Só que o que mais me chama nisso tudo, me chama a atenção, não é o fato da pessoa ameaçar um terceiro, ameaçar a Janja, ameaçar o Cacai, ameaçar o Lula. Não. O que mais me chama a atenção é essa pessoa acreditar que ela pode ameaçar os outros e que nada vai acontecer. Ela achar que ela vive num mundo paralelo a ponto de... E aí? Eu vou ameaçar o presidente da república, vou ameaçar a primeira-dama, depois do que aconteceu no STF envolvendo o tio França, e tá tudo bem, tá tudo certo. O Alexandre de Moraes, quando visitou essas pessoas lá na Papuda, ele ficou espantado. Ele ficou espantado porque ele falou, olha, o grau de alienação que essas pessoas estão inseridas, o nível da realidade paralela é muito forte. Por isso que a Polícia Federal tem que identificar essa pessoa e ela tem que ser punida. Tem que ser punida. Não se pode desprezar essas ameaças bolsonaristas, por mais infantis e adolescentes que elas possam ser. Ameaças de adolescentes rebeldes. Porque olha só esse cara aqui, eu já mostrei pra vocês o vídeo dele em outros momentos, do Roque Saldanha, né? Esse radialista bolsonarista. O que ele fez? Ele simplesmente arrancou a tornozeleira eletrônica. Olha lá. Da extrema-direita e da bancada da bala. Hoje, 26 de novembro, ministro, mandando esse vídeo pro senhor, cortei e tirei do pé agora da canela. O senhor sabe o porquê? Foi tudo. Ele acha que ele pode chegar, descumprir uma determinação judicial e tá tudo bem. Olha a infantilidade dos bolsonaristas. Eles acreditam, não, tem que mostrar isso. Eles acreditam que o Lula, aquele vídeo do Lula no hospital, na verdade é tudo uma mentira, tudo uma enganação. E tem postagens sobre isso aqui, olha só. Vou
Você pode pausar o vídeo para ver aqui, dar uma lida na postagem da pessoa falando que o vídeo é uma armação. Porque o Lula, ele estava andando, aí os corredores mudam de número, então ele começa aqui no 61, aí depois ele vai pro 63, 62, mas antes ele começa no 50 e depois acaba. A pessoa não consegue entender que existe edição de vídeo. A pessoa não consegue entender que não é uma tomada única. Que você vai cortando o vídeo, vai editando para deixar mais dinâmico. Mas eles acham mesmo que há uma substituição, que o Lula já morreu há muito tempo, porque ele teve lá o câncer dele, e desde aquela época foi substituído. Não é brincadeira. Não é brincadeira, tem gente que acredita nesse tipo de coisa. E o pior, e esse é um ponto muito importante, é o ponto mais importante desse vídeo. Os bolsonaristas, eles já deixaram de ser simplesmente seguidores políticos, fanáticos políticos, porque o bolsonarismo virou um movimento religioso. Pode ser uma vertente nova do evangelismo neopentecostal, pode ser uma coisa diferente, mas não pode ser desassociado à política da religião. Quando Pablo Marçal surgiu como candidato a prefeito de São Paulo, ele conseguiu ameaçar a hegemonia do Bolsonaro, e ele é o verdadeiro herdeiro do Bolsonaro, porque o discurso dele é um discurso muito mais pautado na religião do que o Bolsonaro. E o discurso do Pablo Marçal não é aquele discurso do André Valadão, do cristianismo do ódio, da raiva, da cólera, da fúria. Não, é o discurso da prosperidade. É o discurso do Messias. Me siga que vou fazer a sua vida ficar melhor. E há esse fanatismo do bolsonarismo. Eles acham que eles estão, de fato, numa jihad política, que eles precisam tirar até mesmo a sua própria vida para beneficiarem aquele que é o verdadeiro messias do bolsonarismo. Foi o que aconteceu lá no STF, o ataque do tio França. Aquele bolsonarista completamente amalucado, perturbado, influenciado pelas palavras do Bolsonaro, porque os familiares falaram disso, que ele mudou o comportamento depois que o Bolsonaro assumiu a presidência da República. Ele mudou completamente o comportamento, começou a falar de teorias da conspiração, começou a falar do Alexandre de Moraes, começou a falar do STF, que ele precisava limpar o Brasil. Ele foi lá e se explodiu. Ele se explodiu. E não adianta Bolsonaro falar que não foi, que ele teve disparos, porque não teve. Ele arremessou um explosivo contra a estátua do STF e depois ele pegou e deitou no chão e explodiu a própria cabeça. E colocou explosivo dentro do carro, o carro também explodiu. Depois a esposa dele foi e tacou fogo na casa. Olha só o nível dessas pessoas. Mas não é somente o patriotário tolo que acredita que pode fazer algo e não ser punido, pode fazer uma loucura dessa e não ser punido. O Walter Braga Neto, o Augusto Heleno, o Mário Fernandes com a Operação Punhal Verde Amarelo. Os caras discutiram mesmo um plano para tirar a vida do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Se era um plano bobo, se era um plano tolo, se era um plano imbecil, isso não interessa. O que interessa é que houve uma discussão, até mesmo recursos foram empenhados, e a Polícia Federal precisa saber quem fez o empenho desses recursos para que a operação saísse do papel. E eles foram a campo realizar essa operação. Eles iam tirar a vida do Alckmin, do Lula e do Moraes. Houve essa discussão. Então não dá para simplesmente ignorar esse fato. A Polícia Federal tem que agir, tem que coibir. Porque o nível de sandice dessas pessoas é tão grande que é capaz, sim, de alguma besteira acontecer, como já aconteceu. O 8 de janeiro, os caras achavam que ia dar um golpe, eles iam encontrar o Alexandre de Moraes em pleno domingo, no início de ano.